não é um momento, acho que nem pior, nem melhor, nem mais difícil daqueles que a gente já passou, né? É um momento diferente que tem suas especificidades, que de alguma forma tem elementos dos vários momentos passados, né? A gente tem um momento de diminuição realmente de garantias democráticas, eu acho que isso é claro de forma geral, de crescimento do conservadorismo, e ao mesmo tempo a gente está voltando a viver algumas situações que eram muito típicas da década de 90, né? Com corte de recursos, falta de verbas para coisas muito básicas na universidade. Hoje no meu prédio quase todos os banheiros estavam fechados porque não tem manutenção, não tem água, o equipamento não funciona, quer dizer, óbvio que a gente não chega no estado de penúria que a gente viveu na década de 90, mas eu acho que a gente está começando a viver certas coisas de novo. Acho que é um momento difícil, acho, porque é um momento em que a própria análise de conjuntura, ela está difícil, né? Ela nos trai muitas vezes e avaliações mais rápidas quase sempre se mostram falsas. A gente não sabe para onde o país vai, eu acho que é uma incerteza que é muito grande, ou seja, em termos eleitorais, que implicam também, obviamente, em projetos de sociedade, em projetos de universidade, né? Que esses governos possam implementar daqui para frente, o que pode significar a piora ainda maior das condições que a gente está vivendo agora. Eu acho que tem um projeto de desmonte da universidade pública, me parece que esse projeto é claro, esse projeto não é novo, esse projeto ele vem da década de 90, né, quando o título de universidade foi distribuído para várias universidades privadas. Eu digo distribuído porque foi de fato distribuído, sem que muitas delas tivessem condições de ostentar o título de universidade. Continua nos governos, sai do governo FHC, continua nos governos do PT, né, uma política de distribuição de verbas para essas universidades, programas como o FIES e o ProUni, que já distribuíram no passado 17 bilhões de reais, né, eles só vão aprofundar exatamente, ou melhor, não aprofundar, mas eu acho que explicitar, né, essa política de incentivo ao ensino privado. Fundações como a Fundação Lehman, hoje em dia, fundações privadas que são mantidas por empresários, né, que transformam o ensino em mercadoria, que são acionistas de empresas educacionais que têm ações nas bolsas de valores, né, que foram as ações mais valorizadas dos últimos anos, decidem hoje em dia política educacional quando parte dos estudos que embasam, por exemplo, a mudança, né, dos currículos do ensino médio são estudos promovidos pela Fundação Lehman. A gente se dá conta de que forma o mercado penetrou na educação, né, e a influência e o poder dos tentáculos desse mercado dentro da educação. Né? Eu dei um exemplo da educação do ensino médio, mas, ou seja, enfim, os grandes grupos educacionais estão no ensino superior, né? Grupo C, Grupo Croton, Anhanguera, né? São conglomerados e, obviamente, que esses grupos têm lobby, têm condição de fazer lobby, né? Uma condição que talvez nós não tenhamos. Nesse sentido, ou seja, a defesa da educação pública, a defesa da universidade pública, ela é cada vez mais importante, né? Da medida em que a gente tem um governo mais conservador, ou seja, ou que sequer tenta fazer uma política de conciliação de classes, a tendência é que essas ações privatistas, elas se aprofundem, né? Elas se agudizem e deixem a gente nisso, a estagnação da universidade, a gente não cresce mais, a gente começa a não ter verba mais para se manter, né? Enfim, e a gente vai enfrentando uma série de problemas que visam, no limite, justificar mais à frente a cobrança do ensino público, né? A cobrança, como em diversos outros países, e em situações que nenhuma delas a gente pode dizer que foram bem sucedidas, né? Em Portugal, por exemplo, que é um exemplo que todo mundo gosta de dar, a anuidade das universidades públicas, ela é alta, ela é bastante alta. Ela começou como algo mais simbólico e hoje em dia é uma unidade alta. O que acontece hoje em Portugal? Por uma parte incrível, gigante, dos jovens que concluem o secundário, né, a universidade não é uma opção em Portugal. Eles não têm condição de pagar a universidade, eles não veem a universidade como um espaço possível. Daqueles que vão à universidade, o nível de evasão é muito alto, porque eles acham que vão conseguir arcar com aquilo e no meio do caminho, né, não conseguem. Ou simplesmente se dão conta de que aquilo que eles vão conseguir no mercado de trabalho não justifica, né, concluir esse ensino superior. Então as universidades públicas lá, em muitas áreas, mendigam por alunos. Mendigam principalmente por alunos de pós-graduação, né?
né? Isso está se tornando um problema concreto para o país, numa projeção aí de 20 anos, na carência de profissionais de nível superior em diversas áreas. Transporta isso para um país como o Brasil, em que os níveis de miséria são muito mais acentuados, em que só 30% dos jovens chegam na universidade e desses 30%, só 11% dos 30% conseguem chegar na universidade pública, né? Então, a privatização da educação, qualquer nível da educação superior, ela significa na prática a gente aguçar toda a diferença social que a gente tem, né? Inviabilizar para uma geração inteira o acesso à universidade, né? Então acho que o sindicato nisso, né, que era a pergunta original, essa volta enorme que eu dei, o sindicato é essencial. Não consigo imaginar um outro, dentro da nossa categoria, pensando como categoria, um outro espaço de luta coletiva, né? Porque essa não é uma luta que a gente trava só, né? Lutar contra a privatização da educação não é algo que eu faça individualmente, é uma luta de projeto de sociedade, é uma luta de projeto político, né? E a gente não consegue fazer isso sozinho. Então o sindicato me parece que continua sendo, a despeito de todas as críticas que se fazem ao sindicato de forma geral, não o sindicato dos professores, né, mas o sindicalismo de forma geral no Brasil, e da necessidade, sem dúvida, dele renovar muito das suas questões, continua sendo o espaço por excelência que é possível a gente ter uma organização política coletiva, né, para que a gente consiga atuar junto a outros movimentos, né, sociais, sindicais, né, contra um projeto de país, um projeto de educação que é destrutivo e contrário àquilo que boa parte de nós acredita. Greve histórica, né, ela tem um dado bom e um dado ruim, né? O bom significa que a gente resistiu por muito tempo, mas o que é o dado negativo da greve tão grande? Significa que o governo não sentou para negociar com a gente, né? Isso eu sempre achei chocante, continuo achando chocante, que um governo, qualquer que seja ele, não sente para negociar com as suas categorias de trabalhadores que estão em greve. Mesmo que seja para dizer, não vou atender as suas reivindicações, né? Ou seja, o negar a negociação, eu acho que é de uma violência institucional muito grande. Eu acho que talvez isso tenha feito um pouco a força da greve também, pelo fato de que a gente não cedeu, né, e a gente conseguiu um apoio interessante dentro da universidade. Logo que a gente inicia a greve, a gente teve uma resistência, então, e as assembleias foram crescendo exatamente nessa resistência. Eu lembro que a reitoria, a gente não adiou o calendário, né, como numa greve anterior a gente tinha conseguido em 2012, a gente não suspendeu o calendário acadêmico, e a reitoria chegou a nos ameaçar de começar o segundo semestre, todos os professores que não tivessem lançado a nota do primeiro semestre, que eles ficariam simplesmente zerados os seus alunos, os alunos perderiam a nota, ou seja, a reitoria fez um conjunto de ameaças, né, acreditando que isso fosse fazer com que os professores grevistas cedessem. Foi muito curioso porque, pensando um pouco nisso da Assembleia como um espaço de decisão, porque eles achavam, porque talvez as assembleias, que nesse momento contavam com algo entre 200 professores em média, 250, que não eram espaços suficientemente fortes. Quando encerra-se o período acadêmico e mais da metade dos professores da UF simplesmente não entregam nota nenhuma, né, não preenchem o diário online, né, eu acho que fica mais patente para a administração da universidade. Para aqueles que são contrários à greve, que existia um apoio da universidade que era majoritário àquela greve, por isso a maioria dos professores não entrega as notas, não só em respeito à greve dos docentes, mas a greve dos estudantes, que foi declarada também em apoio, né? Os técnicos administrativos estavam em greve também, porque não era uma greve por uma carreira, uma ponte específica, já era uma greve contra exatamente, né, o desmonte da universidade, os problemas que a gente já estava enfrentando, né, em termos de financiamento, de corte de verbas, já nesse ano de 2015. E, portanto, eu acho que uma parte da universidade começa a perceber que a Assembleia é o espaço possível para se discutir a greve. E a gente começa a ter cada vez mais presença de professores na greve, até que a gente explode numa Assembleia, né, com 600 professores quase, né. A gente já tinha tido uma Assembleia com 400, antes que, enfim,
exatamente no momento que os grupos se dão conta disso, a gente tinha marcado num auditório que cabia umas 200 pessoas e de repente chegam 400. A gente teve que fazer uma assembleia também inédita, que foi no meio do campus, né? Eu subi no banquinho e com o microfone na mão, porque era inseguro, era perigoso ter 400 pessoas no auditório que cabem 200, né? E aí a gente começou a se preparar estruturalmente para fazer na quadra, para poder caber o número de professores. E eu acho que é um marco importante por isso, ou seja, uma parte considerável da universidade, ao estar ali, entende e legitima que, né, a greve não se decide no tapetão, a greve não se decide em votação online, a greve se decide ali, no espaço coletivo, de construção coletiva, onde todos têm voz e voto, né? Que eu acho que é uma coisa que eu gosto de lembrar. Na penúltima assembleia que eu estava como base, eu também lembrei isso, né? A DUF é um dos poucos sindicatos onde mesmo os não sindicalizados têm direito a voto, né? O fato de você não contribuir mensalmente para o sindicato, isso não impede você de ter sua participação política, né? De ter sua opinião levada em conta, de poder se posicionar. Então, todos os professores da universidade sempre puderam votar e decidir pela greve, decidir pela saída de greve, né? Foi uma greve muito intensa nesse sentido, foi uma greve em que a gente teve uma participação maior, né, dos campos fora de sede, né, das unidades fora de sede, o envolvimento maior dos docentes da unidade fora de sede, e eu acho que isso foi um aprendizado muito bacana, porque quando eles trazem as experiências específicas dele, trazem para construir a pauta, eles nos dão, né, eu falo isso como uma professora de Niterói, eles nos dão outras perspectivas da UF, né, eles nos mostram outras UFs, né, com as quais nós de Niterói, apesar de termos problemas, não sabíamos lidar. São outros problemas, né? São outros alunos, são outras dificuldades cotidianas. Então, acho que a greve... por que é importante a greve nesse sentido? A greve é um momento de suspensão da sua rotina diária, né? Na greve eu não vou dar aula, eu não tenho reunião. Então isso me permite, né, obviamente a todos os professores que são sérios, estão dedicados, né, me permite ter tempo para fazer essas atividades de greve, que são interdisciplinares, né, que apontam para essa multicampia. Então, para qualquer professor que se envolve, né, no comando de greve, que está participando das atividades, vocês vão escutar a mesma coisa. É nesse espaço que você conhece professores dos outros cursos, que você conhece os docentes dos outros campi, que você consegue trocar, escutar, interagir, pensar em coisas conjuntas. Eu me lembro de um cinedebate que a gente conseguia fazer durante a greve, que juntava professores da história e da matemática, né? E da física, e um professor da física. Uma atividade como essa é praticamente impensável dentro da normalidade, né, das atividades da UF, porque os professores sequer se encontram, né? A rotina de aulas, reuniões, orientações acabam impedindo que a gente tenha um espaço para isso. Então, acho que a greve tem uma coisa de resistência que é importante, de política, mas a greve também, como suspensão da realidade, ela é um espaço, né? Ela é um espaço educativo também, não pode pensar a greve como um espaço parado, né? Um espaço em que nada acontece, né? Para todos que se envolvem, muito pelo contrário, ela é um espaço de ação, é um espaço de movimento, é um espaço educativo, de interação, de troca, diversas parcerias surgem, né? A partir exatamente desses momentos de greve, os professores de campos diferentes se conhecem, né? Passam a interagir, trocar. Então, nesse sentido, eu acho que a greve nos ajudou, sem sombras de dúvida, eu não tenho medo de dizer, e é uma greve longa, a construir a ideia de trabalhar com a multicampia. Eu acho que ela se aprofunda, ela se aguça nessa greve de 2015, que foi quando a gente teve tempo de ver isso, né? E a gente fez, ainda durante a greve, o primeiro encontro, né, dos campi fora de sede, né? A gente sempre tentando combater a ideia de pessoal do interior, né? Porque esse é um termo que, de alguma forma, gera uma certa ideia de hierarquia entre né, centro e periferia, né? Então a gente tem falado fora de sede, enfim, coisas nesse sentido. Esse encontro primeiro, que foi feito ainda durante a greve, pensado em função dos laços estabelecidos na greve, no movimento de greve, né? Já reúne professores de vários campi e trocando suas experiências, né? Que depois se planeja já depois de passar da greve, né? Já passaram um tempo, o segundo encontro, né? Então acho que
que a greve teve esse papel pedagógico para nós, assim, né, para um grupo grande de professores da UF, né, não só da experiência de luta, experiência de enfrentamento, experiência de defesa, de enfrentamento da reitoria que a gente teve, né, mas a experiência também da de poder vivenciar e viver a multicampia, pensar a multicampia e ter essa troca. A gente tem uma experiência também, foi difícil com a reitoria, pelo fato da reitoria não nos receber, né? Que também, da mesma forma que o governo não recebe, um reitor que não recebe seus próprios professores, me parece algo absolutamente escandaloso, né? E não tenho nenhum medo de falar isso, porque para mim é quase um assinte, é como se eu, professora, não recebesse os meus alunos, né? Ou seja, né? E obviamente o diálogo foi se deteriorando muito. Atividades que nós propomos na reitoria, em que a reitoria tentava impedir que a gente fizesse, enfim, criava barreiras e obstáculos, como se o espaço da reitoria também não fosse um espaço dos professores, dos alunos, né? Fosse um espaço da universidade, um espaço coletivo, todas as interdições que nós sofremos em conselho universitário, às vezes que nos negaram a palavra para dar algum informe aos professores, né? A forma como isso foi acontecendo, né? Indica que esse tal retrocesso na democracia, a gente consegue verificar em vários níveis dentro da universidade. Não é só no nível federal, né? Não é só no nível de uma escola sem partido, mas da próprio gerenciamento interno da universidade, a gente vem percebendo em muitos órgãos mesmo, né? Uma diminuição das práticas democráticas, um crescimento do autoritarismo, do compadrio, né? E de processos não muito transparentes. Tudo que acontece na UF, principalmente em Niterói, tem um impacto muito grande na cidade, né? E vale, por exemplo, para Macaé, a UF de Macaé, o impacto que ela tem na cidade, né? A UF de Rio das Ostras tem um impacto muito grande na cidade, enfim. Então, a gente percebeu que era necessário a gente pensar em ações em que a gente dialogasse para fora da universidade, né? Em que a gente conseguisse levar algumas das nossas questões, né? Sensibilizando, ao mesmo tempo informando, ao mesmo tempo sensibilizando, né? A população de forma geral. A gente fez anúncios em Busdoor, né? A gente fez anúncios nos ônibus de Niterói, falando que a gente estava em greve, um pouco explicando, falando em defesa da educação pública, né? A gente procurou fazer atividades de rua, esse cinedebate ele era feito na Cantareira, aberto ao público, né? E aí surgiu essa ideia, como eu tinha dito antes, o reitor não nos recebia, né? A gente querendo lá, a gente conseguiu, né, fazer uma pauta conjunta de todos os campi, ou seja, uma pauta que não fosse uma pauta de Niterói, uma pauta de Angra ou de Volta Redonda, mas uma pauta discutida e que fosse, guardando as especificidades de cada campi, que tinha muitas vezes a ver com acabar as obras, né? Ou seja, muitos campi aí, e a Niterói também entra nisso, né, com prédios inacabados, tinha a ver com a transparência nos processos, tinha a ver com a questão dos processos de progressão, eleição, né? Ou seja, alguns campi não tinham ainda, algumas unidades não tinham seus dirigentes indicados, uma coisa meio ditadura, né? Dirigentes indicados, não eleitos pela comunidade universitária, enfim. A pauta tinha um conjunto grande de itens relativos ao funcionamento, era uma pauta interna, que não era, que a gente tinha pauta com o governo federal, né? Mas a gente achou também que aproveitar a greve porque a gente ia tirar uma pauta interna de reivindicações imediatas e objetivas que estavam na mão da reitoria. E a gente não conseguia entregar essa pauta porque o reitor não nos recebia, não recebia a direção da DUF. E um dia alguém abre o jornal e vê no jornal, perdão, não, acho que abre uma rede social e vê o reitor passeando de bicicleta na Espanha, né? E aí o pessoal fala, poxa, mas ele não recebe o sindicato, ele não recebe a gente, mas ele vai passear de bicicleta na Espanha. E, ou seja, foi uma forma bem humorada, ou seja, obviamente que isso também é um absurdo, né? Ele não nos receber, ele pode passear onde ele quiser, mas não nos receber, né? Porque dizia que não tinha tempo de receber, né? E a gente resolveu fazer um bicicletaço, né? E fazer uma coisa de uma forma alegre, que a gente pudesse chamar atenção na cidade para o que estava acontecendo, chamar a atenção da mídia, que muitas vezes silencia em relação, né, ao que nós estamos passando, né? A mídia às vezes finge que não está acontecendo, e a gente começou a fazer essa ação. Foi muito interessante porque
eram quase 100 bicicletas, né? E a gente mandou fazer uns balões de hélio e as bicicletas todas com balões amarrados, todo mundo com camiseta, e os balões falavam negocia Cisne, né? Ou seja, pedindo para que o reitor nos recebesse e tal. E fomos daqui da Cantareira até a reitoria, passando pela orla, né, com a polícia militar fechando a rua para a gente passar. Então foi de fato uma ação que eu achei bem interessante, mesmo que o Cisne não tenha negociado com a gente. Mas eu acho que de alguma forma, de uma maneira lúdica, a gente queria exatamente expressar o protesto em relação à falta de negociação por parte da reitoria, né? Uma forma também de mostrar para a população, né? De chamar a atenção para isso, né? Mas a gente teve outras ações, a gente fez um arraial na reitoria, né? A gente fez um acampamento do MTST na reitoria, a gente fez várias outras ações, a gente fez o sarau também no campus do Graguatá, com teatro, música e poesia. Então a gente tentava o tempo todo, durante a greve, estar promovendo atividades, né? Quer dizer, diversos debates, eu não vou lembrar de cabeça, né? Mas a gente procurou também fazer atividades culturais, né? Que permitissem a gente, ao mesmo tempo que está fazendo essa discussão política, a gente também promoveu uma integração entre funcionários, docentes e discentes, né? A partir desses espaços culturais, a gente entender que a luta não se faz só gritando, ou seja, não se faz só sério, mas a gente pode fazer com teatro, pode fazer com música, com poesia, né? Pode fazer com todo o resto. Afinal, é uma universidade, né? E cabe a nós também exercitar todos esses lados, exercitar a criatividade, entender que a gente tem diversas formas de protestar, né? Eu acho que exatamente por ser uma universidade que a gente tem que pensar em todas essas questões, né? Então acho que foram muitas as atividades durante essa greve, depois da greve que a gente tentou continuar. A gente fez um novo encontro dos professores, né? A gente continuou mais um ano ainda fazendo cinedebate, a gente conseguiu fazer outro sarau ainda, né? Enfim, a gente conseguiu ainda, de algumas dessas atividades, a gente conseguiu dar seguimento, né? Diversos debates em que a gente convida docentes da UF de outros espaços para tratar sobre temas que estão relativos à carreira, né? À conjuntura, ao financiamento das universidades. Enfim, acho que a gente conseguiu ir andando. Mas, de fato, a greve de 2015 foi uma das greves que mais apareceu na mídia, né? Foi uma greve que teve um impacto na mídia maior e parece que tudo ficou intensificado, né? É engraçado, né? A EBSER era um dos grandes desgostos que eu tenho, assim. Mais do que a greve sem negociação, mais do que essa greve em que a gente não conseguiu nada de concreto. Eu acho que o nosso alarme tinha que ter sido ligado nessa greve, em que a gente ficou tanto tempo em greve e ninguém nos recebeu, né? E não recebeu a UF, não recebeu as universidades federais todas do Brasil, né? E a reitoria. Quando a gente sempre se colocou contra a EBSER, a história da EBSER já era uma coisa que durava anos, e a UF vinha evitando anos a implementação da EBSER. Uma discussão que, a princípio, o reitor me disse pessoalmente que não iria implementar a EBSER, não ia botar para frente. Ou seja, ainda bem que fez isso com testemunhas, né? E de repente começa a voltar com essa história da EBSER. E nós tomamos uma decisão que eu considerei acertada no momento, que era, a gente não vai só fazer barulho, a gente não vai só para o conselho universitário brigar, a gente vai mobilizar a universidade por dentro. Então quando eu falo nós, outros membros da diretoria, outros colegas que nem estavam na diretoria, mas que tinham domínio da temática, nós visitamos todas as unidades da universidade. Nós fizemos reunião em todos os colegiados das unidades. Muito poucos, eu me lembro de muito poucos em que a gente não foi conversar. E quando a gente conversava, quando a gente levava os dados da EBSER, os dados que a gente já tinha de outras universidades, onde a EBSER já estava sendo implementada, eu acho que ficava claro para todo mundo, né, a arapuca que é a EBSER, né? Porque o dinheiro que vem do SUS permanece o mesmo, ou seja, a EBSER não significa para a universidade que ela vai ter um aumento no importe daquilo que ela recebe, né? Significa que naquele mesmo valor ela passa a ter um atravessador, que é a EBSER, e uma empresa, né? E que, portanto, fica com uma porcentagem daquilo que chega para a universidade, para o hospital universitário. Significa, então, na prática, de cara, menos dinheiro para ser investido diretamente.
E toda vez eles falavam, não, mas a EBSER tem uma expertise, a EBSER tem especialistas, né, eles sabem administrar melhor um hospital. Eu falava, bom, mas não, eu sou universidade, né? Se eu sou universidade, quem forma esse especialista sou eu. Então, como é que eu vou dizer que eu não tenho nos meus quadros pessoas que possam fazer isso se eu, teoricamente, sou quem forma essas pessoas, né? Eu acho que esse meu raciocínio também foi o raciocínio de muitos colegas, né? E a gente conversava, eu fiz alguns debates com o professor Túlio, que na época era pró-reitor, que é da área de medicina, né? E a gente foi ganhando os colegiados de unidade, né? A gente ganhou a maioria, eu não tenho a menor dúvida de que a gente contava, era uma coisa meio como eleição, né? Ou seja, o que significava? A gente meio que propunha que os diretores de unidade colocassem para os seus colegiados se ele deveria votar contra ou a favor da EBSER, uma vez que eles eram representantes desses colegiados. E na grande maioria em que os diretores toparam colocar, ganhou que esse diretor deveria votar contra a EBSER, porque aquele colegiado era contrário à EBSER, né? Outros diretores se recusaram a botar isso em votação, se ignoraram, enfim. Então nós tínhamos a confiança de que a maioria da universidade estava ciente do que significava a EBSER e se colocava contra a EBSER. Quando foi ter o conselho universitário, em que efetivamente o professor Cisney Mello colocou a EBSER em votação, ou iria colocar, ele resolve tirar da universidade, fazer no auditório da Casa da Moeda, não é? Imprensa Nacional. Imprensa Oficial. Imprensa Oficial, né? Que é um lugar todo cercado por grades, enfim, difícil acesso, enfim, todo um aparato para impedir que os professores entrem. Mas nós, já acostumados com isso, né? Eu havia entrado em contato com o Boechat, que é o nosso assessor jurídico, uns dias antes, e tinha pedido para ele preventivamente solicitar um mandato que nos desse garantia de entrada nesse conselho universitário. Só assim eu consegui entrar com os outros professores, mesmo que a Polícia Federal dissesse não, mas a ordem do reitor é para ninguém entrar. Eu falei, mas eu tenho aqui um mandato de um juiz federal dizendo, né, que a gente pode entrar, e eu não sei quem que eu chamo para fazer a Polícia Federal cumprir um mandato federal. Né? E depois de muita insistência a gente conseguiu entrar com um grupo de professores, mas os alunos não foram autorizados a entrar, né? E lá fora, eu estava lá dentro, mas me parece que os alunos tentando entrar foram agredidos, teve bomba de fumaça, spray de pimenta, ou seja, toda uma série de violências impetrada contra os alunos, que queriam na verdade nada demais, eles queriam entrar para assistir uma reunião do Conselho Universitário, né? Começa a reunião do Conselho Universitário, eu vou lembrar disso porque eu falo que é um dos grandes desgostos, porque eu fiquei muito chocada com o que acontece. Começa a reunião do Conselho Universitário, o reitor e o vice-reitor presentes, perguntam né, muito incomodados com a nossa presença, com pessoas que não eram do Conselho, mas todos docentes da universidade, perguntam para a plenária quem era a favor de votar pela EBSER. Um grupo de professores, que eu não sei dizer para vocês quantos, mas nitidamente não foi a maioria, né, levanta a mão dizendo que era favorável. O reitor vira e fala, então a EBSER, sem perguntar quem era contrário, sem perguntar a abstenção, sem fazer contagem dos votos, declara, a EBSER então está aprovada. Todos os diretores que queriam votar contra se levantam com os braços, dizendo, não, mas eu não votei, o que estava acontecendo? Ele falou, reunião encerrada, ele e o vice-reitor, ambos, cercados pela PM, são escoltados para fora do prédio. Parece uma cena da ditadura, mas não é, né? Isso foi a Universidade Federal Fluminense no ano de 2016, né? Então é muito chocante isso, assim, quando falam que a onda conservadora é agora, eu acho que essa onda conservadora ela vem de um tempo, né? Quando um reitor de uma universidade, que ele nada mais é do que um colega meu, ele é um outro professor da universidade como eu, o vice-reitor é um outro professor como eu, acha que é lícito, que é moral, que é viável, não só usar a força, a polícia, quanto os seus colegas, seus alunos, seus funcionários, mas acha que é moral, que é lícito fraudar uma decisão de conselho universitário, né? Eu acho que a gente tem que discutir seriamente, sim,
o que é democracia na universidade, né? Porque a gente pensa que é um caso. Quando a gente enfraquece o Conselho Universitário, que é o órgão máximo, não é a reitoria que é o órgão máximo. O órgão máximo da universidade é o Conselho Universitário. Quando a gente enfraquece esse órgão fazendo esse tipo de coisa, né, a gente fere mortalmente a possibilidade de democracia na universidade. E aí eu acho que sim, né, quando essas coisas acontecem, eu falo, não, ou seja, eu dou graças a Deus que eu tenho sindicato, que a DUF existe, né? Que a DUF ainda é um espaço que briga com isso, a DUF ainda é um espaço em que as pessoas não acham isso normal, que as pessoas se chocam com a ausência de democracia, em que as pessoas brigam para isso, em que as pessoas vão até o fim na defesa, sabe, não vai sair, né? Na defesa da democracia como um princípio, sabe, né? Então, acho que cada vez que essas coisas acontecem, eu só vejo mais importância no sindicato. E acho que aqueles que não vêm são exatamente aqueles que são contra a democracia, né? Não estou querendo ser maniqueísta, mas quase sempre aqueles que acham besteira o sindicato, ou são contra um sindicato. Porque a pessoa pode até ser contra uma gestão do sindicato, ela pode ser contra uma direção do sindicato, mas quando ela é contra em si a existência de um sindicato, de qualquer categoria profissional, eu acho que essa pessoa em si é contra que, de fato, os trabalhadores possam se organizar, se auto-organizar e democraticamente gerenciar, né, o seu espaço, a sua representação, a sua luta, né. Tem coisas que eu acho que são importantes, assim, e que eu acho que estão relacionadas nisso tudo que a gente vem falando dessa conjuntura diversa, né? A gente tem percebido ao longo dos anos que, por incrível que pareça, os casos de assédio na universidade, eles têm crescido. Não só assédio sexual, mas assédio moral, né? E eu acho que tem muito a ver também com certas noções da conjuntura mais geral do Brasil, né? Primeiro a gente teve uma renovação muito grande, né, do perfil dos professores na universidade pública. À medida que ela se expande, ela aumenta o número de professores, né? E ela se expande e se renova, né? Não só ela tem mais gente nova porque ela se expande, mas porque ela renova seus quadros docentes, né? E nesse sentido, né, a gente viu professores muito jovens entrarem na universidade, jovens não só de idade, mas jovens com pouca experiência profissional, que isso tem a ver também com o modelo de formação da academia no Brasil, enfim, né, de que ele vai para a área de pesquisa, enfim. E pessoas, obviamente, com pouca experiência profissional, né, e pouca experiência do que é o público, porque tem a ver muito com a concepção de público que a gente tem no Brasil. O que é o espaço público, né? E eu não estou botando a culpa nos professores, obviamente, mas eu acho que esse facilitou, digamos, para os assediadores. Eu percebi muito isso nas visitas que a gente fez, né? No sentido de pressionarem seus professores como se eles estivessem na iniciativa privada, né? Ameaçando de demissão, ameaçando de cortar ponto, coisas que são absolutamente legais, né? Mas contando muitas vezes com essa pouca experiência dos docentes, né? Em quase todos os casos que a gente foi percebendo isso tinha a ver com pouca experiência. Quando a gente chegava com o assessor jurídico, ele era assim cravado de diversas perguntas, assim, o meu chefe pode me exigir isso? A gente chegava em unidades que o chefe exigia relatório anual. Eu falava, não, o relatório anual é o RAD, né? O relatório que a reitoria estabelece, eu não tenho que entregar outro relatório. Mas o meu diretor disse que se eu não entregasse, ele ia cortar meu ponto. Mas olha, o corte de ponto é proibido por lei. Então, assim, a gente sentiu necessidade, né, de fazer uma cartilha, por exemplo, para tentar orientar melhor esses docentes, né? Mas, sabe, ou seja, estabelecendo o que pode, o que não pode, o que é o assédio moral, o que é o assédio sexual, né? Como você pode denunciar, ou seja, o máximo que a gente conseguiu tentar caracterizar dentro disso para poder dar suporte aos nossos docentes, para além de uma ação jurídica, porque a gente não queria, né, dar o apoio jurídico depois que esse assédio acontecesse, mas a gente queria evitar que esse assédio acontecesse ou permitir que o professor pudesse denunciar logo após ser assediado, né? Mas eu acho que é assustador que tenha crescido, né? Tem a ver com essa questão, né, da diminuição da democracia, do autoritarismo por parte das pessoas, né? E como é que isso numa escala macro a gente identifica, né? Mas a gente tem que conseguir ver de que forma ele passa para a escala micro, né? De que forma que o autoritarismo ele se concretiza na ação individual,
na ação do indivíduo. E é nisso, na hora que você oprime um colega, você, né, oprime seus subordinados, um funcionário, né, na hora que você quer obrigar um aluno a fazer algo com você. Então, é assustador, mas eu acho que está relacionado com a conjuntura. Teve outra coisa que você falou que... Oi? A imprensa. Bom, uma coisa também que a gente teve muita preocupação era nisso, né? De mudar a cara um pouco da nossa comunicação, né? Na verdade, o sindicato levou um tempo para se adaptar ao que seriam as novas formas de comunicação, né? O sindicato vem fazer um trabalho bacana em jornalismo impresso, né? Mas um trabalho que não acontecia tão bem nas outras mídias, como Twitter, Facebook, etc. E obviamente que com essa renovação dos docentes da UF, com a entrada de docentes mais jovens, né, a gente vai ter um uso muito maior dessas novas tecnologias como espaço de comunicação, né? E aí a gente começou contratando uma equipe maior, ou seja, aumentando uma equipe, uma equipe de uma jornalista, né? A gente trouxe mais jornalistas, né, que já tinham experiência tanto em jornalismo impresso como em comunicação sindical, né? Para a gente era importante que viessem profissionais que entendessem essa dinâmica do sindicato, né? E a partir daí essa equipe começa a fazer um trabalho, né, que supera a questão do jornal impresso, que continua existindo, que passa a ser distribuído, ou seja, uma série de tentativas de mudança para tentar ver qual é a melhor forma, né? Qual é a melhor maneira da gente lidar com isso. Qual é a forma melhor da gente chegar no nosso docente, mas sempre pensando nisso. Mas também a gente passa a ter uma página de Facebook mais ativa, com publicações cotidianas, né? Eu vi agora que né, criaram uma lista de WhatsApp, ou seja, né, eu acho que esse jornalismo, de uns anos para cá, ele se dinamizou muito, né? Tentando dar conta exatamente das novas mídias, ou seja, novas formas, porque muda a forma como as pessoas se comunicam. E se a gente não consegue pegar isso, né, a gente também perde o espaço de comunicação com o docente, né? E para o sindicato é fundamental que ele consiga, né, se comunicar com o seu docente, que o docente entenda o que é o sindicato, que movimento é esse do sindicato, até porque ele possa dar um feedback para esse sindicato se o movimento deve ser esse ou não deve ser esse, né? Então acho que eu falo que de todas as atividades da gente aqui, a comunicação para mim é a mais importante, né? Mais do que qualquer outra coisa, o setor de comunicação, para mim, é o nervo central, assim, sabe, do sindicato, porque é ele que permite esse bate e volta, né, com o nosso docente, que é o termômetro para a gente sentir, até saber se a gente está indo no caminho certo, né. Então, acho que, né, as mudanças que foram sendo tentadas e que continuam sendo feitas, eu sempre estamos tentando buscar, né, tentar achar a fórmula, melhorar a fórmula, adaptar. Eu acho que é isso, porque muda também, a conjuntura muda, a situação muda e a gente tem que mesmo mudar, né, nesse sentido.